Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre as eleições 2026, recebendo o pré-candidato a deputado estadual Mário Mariano Ruiz Cardoso pelo Partido Comunista Brasileiro. Agradecendo você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, analógico já está fora do ar, e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Mário Mariano, vamos falar um pouquinho sobre a questão ambiental. A gente está em Minas Gerais, mineração. Exatamente. A gente equilibrar, eu já vou emendar a questão do Parque do Biribiri em cima disso, né? Eu gostaria de saber se é possível a gente discutir essa questão de ter uma mineração mais sustentável, né? E a gente garantir essa fonte de riqueza que a gente tem aqui, que é a mineração. E como é que é o seu posicionamento, como é que você está discutindo a respeito sobre o Parque do Biribiri? Perfeito. Acho que como eu tenho repetido, a questão ambiental é uma questão basal. Então nós temos que ter ela como ele. Não dá para discutir desenvolvimento humano sem natureza. Essa é uma questão que nós temos, ela é intrínseca a nós. Nós somos natureza. Nosso corpo precisa de água, de ar saudável, né? A saúde, então, é algo importante. Quando a gente pensa as ações humanas, por exemplo, o processo de mineração, como é que a gente garante que, de fato, nós tenhamos um processo de mineração que não seja predatório, destrutivo e com impactos inconsequentes para a questão ambiental? A gente vai pensar isso quando a gente pensa um outro projeto de mineração que não seja um projeto baseado no lucro estarrecedor das grandes empresas. Nós precisamos de um debate popular sobre isso. A gente tem na região um movimento que ele atua, das pessoas que são atingidas pela mineração e dos trabalhadores, que tem feito grandes debates para a gente pensar a mineração por outro viés. Porque muitas vezes a gente pensa a mineração como extração e aquilo vai para fora. Então a gente precisa pensar um processo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia com as universidades, com institutos de pesquisa, para a gente pensar esse processo de uso do recurso baseado na escuta e na participação do nosso povo, daqueles que são atingidos. Nós temos mineração que está atingindo comunidades indígenas em Minas Gerais. Nós precisamos escutar isso. Nós não podemos repetir o genocídio indígena que foi feito ao longo dos anos. Respeitar essas comunidades. Elas têm muito a dizer. Elas têm muito a dizer de quais são os caminhos para a gente usar esses bens minerais para, de fato, aquilo que precisa. Vou dar um exemplo. Questão do saneamento. Para fazer saneamento, nós vamos precisar de equipamentos. Nós vamos precisar de minerais. Então nós podemos focar esse processo para que a gente não utilize esses minerais para exportar infinitamente e que a gente utilize de maneira adequada e racional através da pauta popular para fazer, por exemplo, o saneamento básico nas cidades. Acho que esse é um projeto que ainda não está em discussão e que a gente precisa colocar em discussão. Uma proposta de mineração com soberania nacional, não a proposta que foi feita agora com o debate das terras raras. A gente tem feito muita crítica a isso. É um projeto que permite a exploração desenfreada, seja de grandes empresas nacionais ou mesmo internacionais, que leva esses recursos e não deixa nada para a gente. Esse é um debate que a gente tem que fazer com o povo, com os territórios, e tem que escutar mesmo. O povo vai reclamar e tem direito a reclamar. Mas nesse debate ele precisa ser escutado, precisa pensar essas alternativas. Nós temos acompanhado muitas situações em que são inaceitáveis, né? Populações têm tido impacto, com impactos até à saúde, né? Na região de Araçuaí, o debate do lítio, agora, não sei se vocês acompanharam, mas a Justiça está colocando que a empresa precisa garantir questões básicas de saúde. Ninguém pode viver do lado de uma mineração com poeira entrando dentro de casa e os mais idosos afetando a sua saúde. Então isso é inaceitável. Isso dialoga muito, né, com a perspectiva que a gente tem feito aqui em Diamantina do debate sobre a proposta do governo do estado em privatizar o Parque do Biribiri. Nós entendemos que essa não é um caminho, porque os bens naturais eles precisam ter um debate e um preparo e um cuidado público. O Estado é responsável. O Estado, através de multa, através de impostos, recebe muito recurso e costuma dizer que não tem dinheiro para gerir o parque. Não sei se você sabe, mas o nosso Parque do Biribiri tem um servidor público responsável só, e o resto são todos terceirizados. Veja, isso é inaceitável. Nós precisamos fazer concurso público, até está tendo um concurso agora, que foi luta dos trabalhadores do meio ambiente. Então nós precisamos preencher esse parque de funcionários, educadores, geólogos, biólogos,
arquitetos, engenheiros, né, para pensar estrada, para pensar equipamento, pensar o banheiro, pensar saneamento, mas que não seja um processo de privatização. Nós não podemos entregar um parque que é de todos e transformá-lo em mercadoria para que alguma empresa venha explorar e tire dela lucros. Nós queremos um parque aberto, nós queremos um parque público e é responsabilidade do poder público, do Estado de Minas Gerais, não privatizar. O edital, eu li o edital, para quem tiver oportunidade, está lá dizendo que uma empresa com experiência de administrar shopping pode pegar a administração do Parque do Biribiri. A sanha é tão grande de privatizar que, assim, eu acho que não sei nem se pensaram bem. Veja, quem administra shopping não tem experiência em administrar um parque, que tem a questão do turismo, que tem a questão da natureza, que tem a questão ambiental, mas tem a questão social, tem a questão cultural. Nós temos pinturas rupestres, né? O edital não fala nada das pinturas rupestres que nós temos no parque, então são questões que nós não podemos tratar como lucro. Esse é um direito básico das pessoas, é igual o ar da gente, vamos dizer assim, né? É claro que hoje em dia ainda muitas pessoas não têm essa compreensão, mas nós temos dialogado muito, eu faço parte do movimento Biribiri é Nosso, movimento popular, nós temos dialogado nos bairros, e eu acho que isso dialoga um pouco com a nossa pré-candidatura, porque nós precisamos ouvir as pessoas. E as pessoas têm dito, poxa vida, o Parque do Biribiri é tão bonito, é tão interessante, a juventude vai lá, namora, anda de bicicleta, o povo vai lá, vai na cachoeira, e agora a ideia é transformar isso num local onde eu pago para entrar. Aí até a proposta está dizendo assim, não, mas Diamantina não vai pagar. Só que veja, não pagar não diz que nós daqui a um tempo a gente não vai pagar, porque precisa dar lucro para a empresa. E segundo, nós não queremos que uma coisa seja gratuita porque a gente não paga. É um direito, é como o ar, é como, por exemplo, acessar o SUS, um posto de saúde. A gente não pode admitir que se coloque uma catraca ali e a pessoa, aquilo seja visto como uma mercadoria. Então, a questão do Biribiri, eu acho que ela é central porque ela diz muito do projeto alternativo que a gente quer fazer. Nós queremos que o governo do estado, e aí tem que ter projeto de lei, tem que ter recurso, discussão de orçamento, por exemplo, para ter concurso e dinheiro para manter o parque. Mário, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está em cima da hora, mas eu gostaria que você me explicasse o real objetivo da sua pré-candidatura. Pode ser que você não consiga nem ser candidato. Claro. Né? Pode ser que você consiga ser candidato e consiga ser eleito deputado. Né? Mas numa situação que você não consiga ser candidato ou que você seja candidato e não consiga ser eleito, você já se coloca como pré-candidato a prefeito de Diamantina? Esse debate é importante essa questão porque ela dialoga muito com o modo como a política opera no nosso país, né? As pessoas pensam em cargos e as pessoas pensam em se manter nos cargos. Eu tenho uma trajetória e o meu partido tem uma trajetória de que, sendo eleito ou não sendo eleito, nós vamos continuar nas lutas. Se quando tiver uma próxima eleição, coletivamente, as lutas demandarem uma candidatura, nós podemos colocar o nosso nome. Mas essa não é uma decisão pessoal, essa é uma decisão coletiva do partido nosso, né? Coletivamente, são todos militantes, não chega ninguém na hora para se candidatar, e das lutas sociais que a gente representa, nos bairros, a luta ambiental, a luta dos sindicatos, dos professores. Se nós não tivermos alternativas que reverberem a necessidade dos trabalhadores, o PCB se coloca, sim, o tempo inteiro na disposição de apresentar alternativas, e a minha ou de outros companheiros, nós temos companheiras valorosas também, mulheres, que têm grande potencialidade para se colocar. Acho que é importante a gente demandar disso da política, né? Mais mulheres, mais jovens. Nós temos uma juventude que atuou na luta pelo meio passe, nós temos jovens que podem ser candidatos a prefeito, vereadores, deputados. Então é nesse sentido que a gente coloca a nossa disposição para a luta. E claro, vamos disputar sim, disputar as eleições, porque é um momento em que a classe trabalhadora também está com os ouvidos abertos, gosta de debater política, o povo gosta, né, neste momento de estar mais atento, e é importante para a gente colocar pautas, fazer o debate e fazer a boa disputa por um projeto de fato que se atrele às necessidades coletivas, porque nós estamos vendo muito projeto que tem a ver com família. Aí o cara tem a família dele, aí é o filho, é o pai, né? Ou é os interesses muito próprios. Nós precisamos de gente que represente as lutas sociais. Sabe por quê? Porque se eu for eleito, né, se a pré-candidatura se efetivar, se a candidatura se efetivar e eu for eleito, eu vou ser cobrado pelas lutas, por quem eu construí a história, e não pela minha própria trajetória.
Então, acho que esse é um ponto importante. Mário, foi um prazer recebê-lo, né? Que você consiga êxito aí na sua pré-candidatura, que consiga a vaga que você está almejando como candidato e a gente possa vir conversar sobre uma possível eleição, quem sabe, né? no futuro. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa sorte. Obrigado e agradeço aí todos os espectadores, né? Muito importante fazer esse debate, enraizar esse debate na sociedade. Eleições 2026, a gente continua sempre falando sobre isso, vamos aprofundar mais esse debate. Hoje conversamos com Mário Mariano Ruiz Cardoso, pré-candidato a deputado estadual pelo PCB. Obrigado pela sua audiência, boa noite.